Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o caso. Meu nome é professor Bigatão e hoje começaremos o nosso curso de Química Orgânica. Química Orgânica que nessa aula introdutória, eu vou tentar vender como a química do futuro para você. Se a química do futuro é a química que cai no vestibular. 40% dos vestibulares têm sido questões de química orgânica. Então é um tema que aparece bastante. No mínimo 20% das provas envolvem química orgânica ou compostos orgânicos. Para a gente falar de química orgânica, quando a gente fala em química orgânica, a primeira coisa que te vem à cabeça, sei lá, são os materiais orgânicos, o lixo orgânico. Só isso é química orgânica? Não. Plástico é um composto orgânico, né? Então a nossa ideia hoje é primeiro passar em linhas gerais o que é um composto orgânico, né? E trabalhar a respeito do principal participante, o principal protagonista da química orgânica, que é o átomo de carbono. Eu diria que a química orgânica é a química das cadeias carbônicas, mas você, aluno, já quer definir já. O que é orgânica? O que é inorgânica? Esse composto é orgânico ou é inorgânico? Então o que tem carbono é orgânico. Calma. Sim, se eu colocar para você, por exemplo, o metano, metano é um composto orgânico, contém átomo de carbono. Ah, professor, legal, então tudo que tem não, calma. Esse aqui, ó, ácido carbônico. Ácido carbônico não é classificado na química orgânica e tem carbono. Ele é classificado na química inorgânica. Ah, entendi, professor. E esse aqui? Ácido cianídrico. Ácido cianídrico tem carbono, é classificado na química orgânica? É. É classificado na química inorgânica? Também é. Nossa, professor, mas como é que eu vou saber? Ao longo dessas semanas ou dessas aulas, vamos trabalhando o tema química orgânica, você vai entendendo a característica de um composto orgânico. Em geral, você vai ver que os compostos orgânicos possuem cadeias carbônicas, maiores ou menores. Mas para entender química orgânica, para entender um pouquinho mais sobre o carbono, nós vamos falar de 3 postulados de Kekulé. Um postulado não é uma lei, não tem uma equação matemática que vai definir isso. E nunca se viu também o núcleo de um átomo, nunca se viu exatamente um átomo. A gente trabalha com modelos atômicos. Então os postulados de Kekulé são chamados de postulados, mas já estão aqui há mais de 150 anos. Nunca derrubou-se um postulado de Kekulé. Eu vou tentar derrubar um postulado de Kekulé já, mas a gente já conversa a respeito disso. O primeiro postulado de Kekulé que eu preciso comentar com vocês é: o carbono é tetravalente. O que quer dizer que ele é tetravalente? Quer dizer que ele é valentão. Ele bate em 4 pessoas ao mesmo tempo? Não. Quando a gente está falando em valência na química, valência pensa em ligações. O que define as ligações químicas, como você vai ver na aula de ligações químicas, é o número de elétrons na camada de valência. Então o carbono ele é tetravalente, ele vai fazer 4 ligações químicas. Eu quero que você já aguarde por enquanto, nesse curso, quantas ligações fazem 4 elementos, que são os que mais aparecem na química orgânica, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Carbono faz 4 ligações. Hidrogênio faz 1, oxigênio faz 2, nitrogênio faz 3. Por enquanto, guarda esses aí. Ah, professor, então quer dizer que na química orgânica tem só esses 4 elementos? Não, calma. Vai aparecer um fósforo? Vai aparecer um enxofre? Vai. Um cloro? Vai. Até mesmo metais como sódio aparecem em compostos orgânicos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tudo bem? Muito bem. Então a química orgânica ela veio a partir de 1824, quando um cientista chamado Wöhler sintetizou um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Ele pegou o cianato de amônio, fez o aquecimento do cianato de amônio e obteve a ureia. Ureia, ela, composto orgânico. Existia uma teoria que dizia que jamais um ser vivo conseguiria produzir um composto orgânico em laboratório. Existia a força vital dentro dos seres vivos, dentro de você, ser humano, dentro do seu cachorro ou do seu vegetal, que só ele conseguiria produzir compostos orgânicos. Wöhler, em 1824, quebrou esse paradigma aquecendo um composto inorgânico, o cianato de amônio. Isso foi um marco para a química orgânica. E a partir daí, então, nós chegamos nesse primeiro postulado de Kekulé, que dizia que o carbono é tetravalente. Nós chegamos na química orgânica, né? Mas eu coloquei isso aqui para provar que o carbono aqui está representado da forma correta, olha só.
Ele está fazendo 4 ligações covalentes, 4 ligações, 2 ligações simples e uma ligação dupla, 4 ligações. Então está representado da forma correta. O oxigênio está fazendo uma ligação dupla. Olha lá, tá certo. O oxigênio faz 2 ligações. O nitrogênio está fazendo 3 ligações. Como assim 3 ligações, professor? Ele está fazendo uma ligação com esse carbono e ele está fazendo 2 ligações com átomos de hidrogênio. Quer dizer, esse H2. Esse H2 nada mais quer dizer do que isso aqui. N, simples H, simples H. NH2, N, simples H, simples H. É uma forma simplificada de a gente representar. Vamos ver o próximo postulado? O segundo postulado de Kekulé diz que as 4 ligações feitas pelo carbono são equivalentes. Equivalentes quer dizer o quê? Que valem a mesma coisa. Quando eu estou desenhando uma molécula, eu posso fazer a minha ligação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma molécula de metano. Pronto, estou representando desta forma bidimensional. O carbono está fazendo 4 ligações simples com átomos de hidrogênio. Muito bem. Aí ali eu tenho uma outra molécula igual a essa. Vou tentar desbancar esse postulado aqui, nesse momento, agora. Se eu apagar um desses átomos de hidrogênio e substituir por átomos de cloro, então vamos apagar aqui, vamos colocar um átomo de cloro aqui, vamos apagar aqui embaixo, colocar um átomo de cloro aqui. Pelo postulado de Kekulé, isso aqui é verdade ou não é? É, deveria ser. Mas essa molécula, ela é exatamente igual a essa? A resposta é sim. Por quê? Pega essa molécula e gira. O cloro não vai vir para baixo? Vai ficar igual a essa? Pronto. As moléculas são idênticas. Postulado de Kekulé está valendo. Ah, mas eu sou teimoso. Eu vou desbancar o postulado de Kekulé agora. Quer ver só? Gira aí. Gira aí. Vai dar igual ou vai dar diferente? É, professor, vai dar diferente que aqui os cloros estão em posições opostas. Aqui eles estão um do lado do outro. As moléculas são diferentes. Verdade ou mentira? A resposta é verdade, o que Kekulé disse. As 4 ligações sim são equivalentes. Essa molécula é exatamente igual a essa. Prova para mim. Eu vou ter que mostrar o modelo da geometria do átomo de carbono, que eu vou mostrar agora para vocês. O carbono, então, ele é tetravalente e ele, quando está fazendo 4 ligações simples, ele é tetraédrico. Dá uma olhadinha nessa molécula. Um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio são as bolinhas brancas e as bolinhas vermelhas seriam os átomos de cloro. A molécula que a gente colocou agora há pouco na lousa. Veja só, essa molécula ela permite várias orientações no espaço diferentes. Então, tanto faz se eu trocar essa bolinha ou essa por mais um átomo de cloro que seja, a molécula vai ser a mesma. Então, se eu tiver moléculas em orientações diferentes, eu posso modificar essa orientação a fim de ter elas na mesma orientação. Isso só não vai ser verdade, né? Quando estudarmos isomeria óptica, nós vamos ter 4 ligantes diferentes, aí vai ser um caso atípico. Mas o importante é, cada uma das ligações, as 4 ligações feitas pelo carbono são equivalentes. Então, tanto faz quando eu estiver desenhando uma cadeia carbônica, posso desenhar a cadeia na vertical, na horizontal, que o valor vai ser o mesmo. Último postulado de Kekulé, finalizando a aula de hoje. Nós temos que os átomos de carbono ligam-se entre si formando cadeias. E aqui que está a beleza da química orgânica. E é por isso que a química orgânica é a química do futuro. Se os átomos de carbono podem se ligar formando cadeias, eles podem fazer cadeias maiores, cadeias menores, cadeias diferentes. Tudo que tiver de molécula nova que pode surgir são moléculas orgânicas. Se algum dia tiver a cura para o câncer, em uma molécula só, essa molécula com certeza será uma molécula orgânica. Se você gosta de esportes, por exemplo, não sei se você se lembra, na Olimpíada de 2008, em Beijing, todos os recordes da natação foram pulverizados. Por quê? Porque criaram um material que simulava a pele de um tubarão. E aí as pessoas fizeram maiôs com esse material e todo mundo conseguiu ter resistência menor da água. E os recordes mundiais da natação foram todos quebrados. Por que isso? Um composto orgânico novo descoberto. A grande maioria dos prêmios Nobel da Química de hoje em diante, ou dos últimos anos, são reações orgânicas, são novos compostos orgânicos. E a química orgânica está relacionada com lucro. Por exemplo, se pensarmos em termos dos medicamentos. Você conhece o medicamento sildenafila?
sildenafila, Viagra. Conhece o Viagra? O Viagra foi um medicamento que deu de lucro à Pfizer, a indústria que o elaborou, em 2001, deu lucro de $1 bilhão. Isso é muita coisa. $1 bilhão para uma molécula orgânica nova que foi criada graças a essa característica do carbono. Dos átomos de carbono poderem se ligar formando novas moléculas, se ligar a outros elementos fazendo novas moléculas. Então isso aqui que está a beleza da química orgânica. Tudo que tiver de novo na química que vier, dificilmente virá alguma coisa nova da química inorgânica, mas sim da química orgânica. E é por isso que a química orgânica é tão importante em termos de vestibular, por isso que ela vai aparecer na sua prova com toda certeza, que é a química do futuro. Como que a gente representa cadeias carbônicas, então? Já nos preparando para a próxima aula. Bom, como eu falei para vocês, toda vez que eu tiver alguma coisa assim, ó, C, simples H, simples H, simples H, como os hidrogênios fazem uma ligação somente e eles aparecem uma grande quantidade de compostos orgânicos, ao invés de eu colocar C simples H, simples H, simples H, eu posso simplificar isso aqui, apagando e deixando H3C. O que quer dizer H3C? Três átomos de hidrogênio ligados a um átomo de carbono. E aí esse átomo de carbono está ligado aos demais da cadeia. Ou eu posso colocar simplesmente CH3, não tem problema nenhum. Professor, mas CH3 não é o hidrogênio? Não. Esse átomo de carbono está ligado a esse outro átomo de carbono e está ligado também a outros 3 átomos de hidrogênio. Essa cadeia pode ser representada nesta forma, na qual aparecem as letras de todos os elementos químicos, ou na forma de linhas. Essa forma de linhas ela também é bastante usual na química, principalmente quando a gente estiver trabalhando com os ciclos. Então já dá uma olhada nessa representação, que é exatamente a mesma molécula do que essa, só que representada na forma de linhas. Veja, na forma de linhas, cada pontinha é um átomo de carbono. Essa pontinha se refere a esse átomo de carbono. Essa pontinha do meio aqui, ó, seria esse átomo de carbono. Essa ponta, esse átomo de carbono. Essa representa essa representa essa. E aí aparece um OH. E cadê os outros hidrogênios? Eles também não aparecem na forma de linhas, a não ser que o hidrogênio esteja ligado num átomo que não seja o carbono. Então, quando eu quero representar uma cadeia carbônica, eu posso representar colocando as letras, e aí eu coloco as letras dos hidrogênios também, ou simplesmente na forma de linhas. E aí, os carbonos que têm hidrogênios ligados a ele, não aparece a letra do hidrogênio. A não ser que você queira destacar, você pode puxar e colocar o hidrogênio, mas não é necessário. Tudo bem? Com base nisso, a gente vai evoluir, vai partir para a próxima aula de Química Orgânica, onde veremos classificação de cadeias carbônicas e de carbonos dentro de uma cadeia carbônica. Espero que tenha gostado, nos vemos numa próxima. Até mais!